Tesoura. O problema da justiça própria, né? Foi o que nós ouvimos hoje pela manhã. Tivemos uma experiência muito boa. Olha para você ver que todas as palavras que nós estamos orando, a lembrança do eterno para nós, em Deuteronômio, no capítulo 8, é para não confiar no seu arco. Olha aqui, ó. Olha bem aqui, ó. A minha força, versículo 17, do capítulo 8 de Deuteronômio. Então, quando nós estamos entrando nesse jejum a partir das 19 horas hoje, é para nós mesmos, para que nós não venhamos trazer contaminação à obra do Eterno com a nossa própria justiça, estabelecendo a nossa própria. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Viu? Então, ele está avisando, para nós não fazermos assim. Quando Ana ora, aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, ela diz assim, ó, o arco dos fortes está quebrado, versículo 4. Ela não diz que Elohim vai quebrar o arco dos fortes. Ela diz o arco dos fortes está quebrado, porque Samuel havia nascido. E Samuel viria para desfazer o que o capítulo 3 aqui diz. Ó, naqueles dias, versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. Naqueles dias a palavra do Eterno era muito rara e as visões não eram frequentes. E os sacerdotes caídos, e você sabe muito bem o que acontece no capítulo 4. Né? Ele avisa Eli que vai corrigir a sua casa por causa do sacerdócio caído. Então, o que está acontecendo conosco? Olha lá em 1 Reis para você ver. Quando hoje pela manhã Roberto conta a experiência com a prefeitura desculpe-me, 2 Reis, no capítulo 6. Olha aqui uma experiência muito interessante com o profeta Eliseu e com o rei de Israel. Olha aqui. O rei se levanta logo na sua própria força. Versículo 8 do capítulo 6. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Elohim mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Elohim lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, mas muitas vezes, né? Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é aqui que está entregando tudo ao rei de Israel? Disse um dos oficiais, ninguém de nós, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei, ide vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo, está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade para prender só um homem, Eliseu, porque ele sabia o que o rei falava, porque o Espírito de Deus movia no profeta. Eles cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Elohim se levantou muito cedo, saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu, ó Eterno, eu peço-lhe que lhe abram os olhos para que veja. E o Eterno abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. O Eterno mandou recursos para livrar o profeta. O profeta via o recurso, Eliseu não via. O jovem de Eliseu não via. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Eterno.
fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu, não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Eterno, abre a estes os olhos, para que eles vejam. O Eterno lhes abriu os olhos, e olharam, e viram que estavam no meio de Samaria. Você veja como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos mundos, ele ouve a voz de um homem, pedindo por justiça. Porque o ato que ia acontecer com Eliseu seria injusto. Eliseu estava ali salvando uma nação, livrando a Israel, livrando em prol, livrando muitos e muitos e muitos. Você acha que Elohim não seria com ele? Você acha que Elohim não será conosco? Quando nós estamos ali com o propósito no nosso coração de levar a Torá a esta cidade para trazer vida a esta cidade, você acha que ele não será conosco? Ele será conosco. Quando o rei de Israel, versículo 21, os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? O rei queria ferir o exército inteiro com o seu arco, com o seu exército, o rei de Israel. Olha o que é respondido a ele. Não ferirás. Ferirás os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Você não lutou, rei de Israel. Por que você vai ferir o exército sírio? Você não teve trabalho nenhum. Quem teve trabalho? Elohim de Israel. A justiça própria o rei de Israel queria fazer. A justiça própria é uma imundícia muito grande. Um pecado muito grave. Então a congregação precisa aprender que com justiça própria não se faz a obra. Não se faz a obra de Elohim. Não se faz. Então, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu Senhor. Ainda serve-os com toda hospitalidade, para que o exército volte em paz para a Síria. Isso é o que o profeta dá ao rei de Israel? Uma lição grande, que nós devemos viver de fé e de adesão a Elohim. O que ele falar, nós temos que fazer. O que ele pensar, nós precisamos pensar. O que ele quer, nós precisamos querer. Então, o que vai acontecer? O que você definir aqui na terra será definido nos céus. O que os céus definir, você definirá aqui na terra. Porque você e eu estamos em harmonia com ele. Então, não é por justiça própria que nenhum de nós vamos sobreviver. O motivo do nosso jejum é o motivo, vamos lá, no livro de Esdras, agora. Oramos primeiro Samuel, agora vamos ver Esdras. É o motivo que nós temos para poder orar e depois nós vamos cantar. Esdras capítulo 8, a partir do versículo 15. Esdras vai pedir um jejum, vai estabelecer um jejum, porque ele estava com vergonha de dizer ao rei que lhe mandasse protetores. Ainda bem que ele não usou de justiça própria. Ele vai andar por fé. Ele vai pedir ajuda a quem? A Elohim. E não vai pedir ajuda ao homem. Olha aqui, versículo 15. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava. É o que nós vamos orar no jejum. Onde ficamos acampados 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Assim convoquei a Eliezer, Zacarias e a Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. E os enviei a Ido, chefe em Cassífia. Deles as palavras que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, os servidores do templo em Cassífia, para que nos trouxessem ministros para a casa do nosso. Por quê? Aqui ele estava em obediência à Torá, porque a Torá exige que os sacerdotes levitas, sejam descendentes de Levi. Então, essa função ele tinha que fazer. A outra função de proteção, não. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer. É ordenar a casa do Eterno e a obra do Eterno aqui. Mas aquilo que depende de fé, nós não temos que fazer.
Nós não temos que estabelecer a nossa própria justiça. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Elohim sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos e irmãos 18, e Asabias e com ele Jesaías dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Elohim, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós, e para os nossos filhos, e para todas as nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque tínhamos dito ao rei, a mão do nosso Elohim é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos que o deixam. Assim jejuamos e pedimos isto ao nosso Elohim, e ele atendeu a nossa oração. Então separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias, Asabias e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios e a oferta para a casa do nosso Elohim, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que estava ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata. De prata 100 talentos de ouro. 20 taças de ouro de 10.000 dracmas, 2 objetos de bronze lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes, vós e estes objetos sois consagrados ao Eterno. Esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Eterno Elohim de nossos pais. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Eterno. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos objetos, a fim de trazerem a Jerusalém e a casa de nosso Elohim. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Elohim estava sobre nós, e nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde repousamos 3 dias. No 4º dia pesou-se a prata, o ouro e os objetos, na casa do nosso Elohim, e foram entregues nas mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado conforme o número e o peso total foi registrado. Os exilados que vieram do cativeiro eram holocaustos a Elohim de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo em holocaustos ao Eterno. Também deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates. E então estes ajudaram o povo e a casa de Elohim. Está vendo? Na construção todos vão participar. Até os governadores da além do Eufrates, ó, deste lado do Eufrates, todos vão participar da construção da casa. Então, mas com fé, por fé, os benefícios, os bens vieram para a construção da casa. E por isso nós estamos orando, para que lá em junho nós venhamos a declarar o que nós precisamos declarar. Então é algo progressivo, vamos crescer até lá, para podermos entrar debaixo da aliança e nunca mais sairmos dela até a nossa morte. Coisa grave e séria, né? Vamos cantar?
Israel, Jerusalem. Esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se de mim, se eu não me lembrar de ti, meus lábios se calarão. Sim, eu vejo em ti, Jerusalém. Jerusalém, se esquecer de ti, Jerusalém, eu me esquecer, Jerusalém. Salmo 137, vamos orar? Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Não tem como cantar os cânticos de Jerusalém longe de Jerusalém, né? Nosso coração tem que estar lá. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar. Se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Eterno, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces, ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizestes. Feliz aquele que pegar nos teus filhos e te der com eles nas pedras. Pai, nós queremos te pedir em nome de Yeshua, que tu nos ajude pela tua bondade e misericórdia, toda esta congregação e aqueles que estão fora, mas que estão juntamente conosco, a todos aqueles que estão espalhados sobre a face da terra e que retornam neste momento aos princípios bíblicos da tua palavra, retornam para guardar os mandamentos que foram arrancados de nós na força dos mestres, dos homens, a guarda do Shabat e por aí vai. Pai, nós clamamos diante de ti, nós estamos retornando. Como fez Esdras, como fez Neemias em período de retorno, nós abrimos o jejum nesta tarde, quando estaremos com toda a congregação, de 2 em 2 horas diante da tua presença, tem alguém jejuando e orando as tuas palavras, para que o Eterno nos dê nesta caminhada de retorno para casa, uma boa jornada, para que o Eterno guarde os homens desta casa, as mulheres que trabalham para o sustento dos seus lares,
e para a edificação desta casa. Aqueles que têm as suas empresas sejam guardados pelo Eterno. Aqueles que têm os seus trabalhos sejam guardados pelo Eterno, para que todos prosperem e possam sustentar esta causa, ó Pai, não na força da tua carne, mas pelas tuas ofertas voluntárias e livres que se chegarão para a construção desta casa física e da casa espiritual. Portanto, nos abençoe. Proteja as posses de cada um. Proteja a vida de cada um, para que nós possamos entrar debaixo da aliança com Abraão, ó Pai, e nunca mais nos sairmos dela. Assim seja feita a tua vontade e seja glorificado o teu nome, ó Eterno. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Vamos orar o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é chamado pelos conhecedores aí do Magnificat. É um canto famoso. E a oração dessa serva do Senhor, ela começa a dizer que meu espírito exulta em Elohim, meu Salvador. É um dos cânticos mais cantados, é o Magnificat e o Benedictus, que é o cântico logo em seguida de Zacarias. São os cânticos, mas nós iremos orar o de Maria, que é parecido com o de Ana, quando vê a mão estendida do poderoso Elohim de Israel. E não é diferente conosco como congregação, quando nós vemos o seu braço estendido sobre nós para nos fazer ir. Versículo 46 de Lucas 1, até o versículo 55. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Eterno, e o meu espírito se alegra em Elohim, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações, bem-aventurado. Pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre. Ela invoca os pais aqui, né? Ela vai evocar os pais e vai falar da humildade, de grande poder e de grande salvação que viria sobre Israel, que era o Messias que ela iria gerar, né? E da mesma forma, quando nós retornamos agora a Filipenses capítulo 2, nós cantamos o Magnificat com toda a alegria no nosso coração, o cântico de Ana, orando Deuteronômio 8, orando Esdras 8, estabelecendo esse jejum, para que não o jejum de Pessa. Jejum de Pessa começa na segunda-feira, ao meio-dia, a remoção de todo o fermento no dia 14 de abril. Segunda-feira, dia 14 de abril, começa o jejum de Pessa. Hoje nós damos início a um jejum para esta congregação, para que sejamos protegidos na jornada que temos que empreender, para que não venhamos estabelecer justiça própria, para que não venhamos a pecar contra Elohim e para que as nossas posses sejam protegidas. Não é verdade? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Portanto, se há algum conforto no Machia, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Machia e Yeshua, que sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual a Elohim,
mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Yeshua se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Yeshua Mashiach é o Adoni, para a glória de Elohim o Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Elohim é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Elohim inculpáveis, de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia do Mashiach possais gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém. Nós vamos, as pranchetas estão ali sobre a mesa. Você pode colocar o horário que você quiser, não importa de ter 2, 3, 10, orando naquele mesmo horário. Mas nós temos que preencher o dia de domingo todo, segunda-feira toda e terça-feira até o pôr do sol. Até a madrugada. Nós temos pessoas fora daqui que vão jejuar também conosco, que nós já colocamos ali os seus nomes. Então vá ali antes de você ir embora e deixe o seu nome, 2 horinhas apenas, nada mais. De você jejuar e orar a palavra, pedindo jornada segura e proteção das nossas posses. É esse o motivo do jejum, para que lá em junho nós possamos estabelecer aquilo que nós vamos estabelecer. Prepare, fala. A Creuza está lembrando que todos os dias, no mesmo horário, você vai estar orando. Cada prancheta é um dia. Tá, ele está falando. O importante é cobrir todos os dias. Não importa que seja o mesmo horário, não, Creuza. É isso que ele está falando. Exatamente. Tem pessoas que só poderão estar naquele dia. Tá bom. Então você vai ali, escolha o seu horário, nós precisamos preencher todo o horário. Tá? Então prepare a sua oferta para Pessah, dia 14 de abril, na segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos celebrando a Haggadah de Pessah. Não teremos o jantar de Pessah aqui, mas teremos toda a Haggadah, toda a celebração solene, porque Pessah é uma festa solene, gloriosa e de libertação e de alegria, mas é muito importante que ela dá início aos festivais bíblicos, das celebrações anuais dos festivais. E também é a festa da libertação, o início da primavera na terra de Israel. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde para tudo isso.